A Mercedes preta freou bruscamente na Avenida Paulista, levantando uma nuvem de poeira que se misturou ao cheiro de escapamento e asfalto quente daquela tarde de março. Roberto Mendes desceu do carro com o paletó Armani amassado, os olhos vermelhos de desespero. Sua filha, Isabela, de apenas 7 anos, tinha desaparecido há 3 horas do colégio particular. A polícia já estava mobilizada, mas ele não conseguia ficar parado. Foi quando escutou um choro abafado vindo de um beco estreito entre 2 prédios comerciais. Seu coração disparou. Correu na direção do som, tropeçando em sacos de lixo, até que a cena diante dele congelou o ar em seus pulmões. Isabela estava sentada no chão sujo, o uniforme escolar rasgado no joelho, lágrimas descendo pelo rosto assustado. E ao lado dela, agachado com uma delicadeza improvável, estava um homem que não deveria estar ali. Não daquela forma. O catador de materiais recicláveis devia ter uns 50 anos, talvez mais. Vestia uma camiseta desbotada do Corinthians, calças rasgadas amarradas com barbante, chinelos de dedo que já não tinham mais cor definida. Seus cabelos grisalhos estavam desgrenhados. A barba por fazer cobria um rosto marcado pelo sol inclemente das ruas. As mãos calejadas, sujas de graxa e terra, seguravam com cuidado surpreendente o tornozelo inchado da menina. "Deixa eu ver aqui, pequena." A voz rouca do homem tinha uma suavidade hipnotizante. "Você torceu o pé quando caiu correndo daqueles garotos, não foi? Isso aqui está começando a inchar." Roberto sentiu a raiva subir como lava. Que diabos aquele sujo estava fazendo tocando em sua filha? Deu 2 passos à frente, prestes a explodir, quando algo o paralisou. O catador pressionou pontos específicos ao redor do tornozelo de Isabela com uma precisão desconcertante, fazendo pequenos movimentos circulares. A menina, que chorava há pouco, começou a acalmar. "Tá vendo? Não tá quebrado, só uma entorse grau 1. Você vai ficar boa, confia em mim." Ele pegou uma garrafa PET de água mineral, molhou um pedaço de pano limpo que tirou de uma sacola surrada e aplicou com gentileza sobre o ferimento. "Compressa fria nos primeiros 15 minutos. Depois você vai precisar de gelo e repouso. Nada de pisar com força por uns 3 dias. Roberto piscou, confuso. "Entorse grau 1? Compressa fria? Que catador de rua falava assim?" O homem então rasgou tiras de um papelão limpo e começou a improvisar uma tala rudimentar, amarrando com cadarços velhos que tinha no bolso. Seus dedos se moviam com uma técnica que não combinava absolutamente nada com sua aparência. Cada movimento era medido, profissional, quase cirúrgico. "Seu nome é Isabela, né? Tá escrito aqui na sua mochila." Ele apontou para a mochila rosa jogada ao lado. "Eu sou o Joaquim. Tava passando com meu carrinho quando vi você correndo daqueles meninos malvados. Você tropeçou naquela pedra ali. Eles foram embora quando eu cheguei." Isabela fungou, limpando as lágrimas. Você sabe consertar pessoas?" A pergunta inocente fez o rosto envelhecido do homem se contrair por um segundo. Algo atravessou seus olhos castanhos. Dor, nostalgia, talvez arrependimento. Mas ele sorriu. Um sorriso triste que não alcançou os olhos. "Eu costumava saber, pequena. Costumava." Foi nesse momento que Roberto percebeu. Na mão esquerda do catador, quase escondida pela sujeira, havia uma cicatriz circular e profunda. E quando o homem se abaixou para ajustar a tala improvisada, Roberto viu a tatuagem desbotada no antebraço. Um símbolo médico. O bastão de Asclépio. O empresário sentiu um arrepio na espinha. Que história era aquela? Quem era realmente aquele homem que tratava o tornozelo de sua filha com a precisão de alguém que um dia... E então você, que está acompanhando essa história agora, me conta. De qual cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. Quero saber de onde vocês estão vendo essa história que mal começou e já está cheia de mistérios. Porque acredite, o que você vai descobrir sobre esse catador vai mudar completamente tudo o que você imaginou até agora. Joaquim terminou a tala improvisada e ajudou Isabela a se levantar com um cuidado que contrastava brutalmente com sua aparência deteriorada. A menina conseguiu apoiar o pé no chão sem gritar de dor. Roberto finalmente encontrou a voz.
Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Joaquim levantou os olhos e o encarou. E naquele olhar havia algo que o empresário não conseguia decifrar. Conhecimento, dignidade perdida e uma tristeza tão profunda que parecia não ter fim. Mas a maior pergunta ainda pairava no ar daquele beco sujo da Paulista. Como um catador de rua sabia exatamente o que fazer em uma lesão ortopédica com a precisão de um especialista? Joaquim deu um passo para trás, como se a proximidade com Roberto o queimasse. Seus olhos desviaram rapidamente para o chão, um movimento automático de quem havia aprendido a ser invisível nas ruas. As mãos calejadas, que segundos atrás demonstravam uma técnica refinada, agora tremiam levemente enquanto ele as enfiava nos bolsos rasgados da calça. "Ela vai ficar bem", murmurou, a voz rouca carregando um sotaque culto que não combinava com sua aparência. 3 dias de repouso, compressa de gelo a cada 4 horas, 15 minutos por vez. Se o inchaço não diminuir em 48 horas, ou se ela tiver febre, leve ao ortopedista. Pode ser que tenha lesão ligamentar associada, embora eu ache improvável pela mobilidade que ela ainda tem. Roberto ficou paralisado. Lesão ligamentar associada. Mobilidade articular. Aquele homem falava como um médico, como um bom médico. Você é médico? A pergunta saiu mais como uma acusação do que curiosidade. Joaquim fechou os olhos por um segundo longo demais. Quando os abriu novamente, havia neles um vazio que gelou o sangue de Roberto. "Eu era muita coisa, senhor. Hoje eu sou só o Joaquim do carrinho." Ele apontou para a carroça enferrujada encostada na parede do beco, empilhada com papelões, garrafas PET e latinhas amassadas. "Preciso ir. Ainda tenho que passar no ferro velho antes de fechar." Isabela segurou a mão suja de Joaquim com suas mãozinhas pequenas. "Obrigada por me salvar, tio Joaquim. Você é um herói." O homem engoliu em seco. Seus olhos se encheram de água, mas ele piscou rápido, afastando as lágrimas antes que caíssem. Acariciou a cabeça da menina com uma ternura devastadora. "Heróis usam capas, pequena. Eu só uso trapos." Roberto observava cada detalhe. Apesar da sujeira e dos farrapos, havia algo na postura de Joaquim. A coluna ereta, mesmo curvada pelo peso dos anos de rua. A forma como ele articulava as palavras, ocasionalmente usando termos técnicos antes de se corrigir. E, principalmente, aquelas mãos. Mãos que tremiam de abstinência ou trauma, mas que haviam tocado sua filha com a precisão de cirurgião. Um segurança do prédio comercial apareceu na entrada do beco, walkie-talkie na mão. "Senhor Mendes, a polícia está chegando. A senhora sua esposa está desesperada no telefone." Joaquim aproveitou a distração para pegar sua carroça. Começou a empurrá-la em direção à saída do beco, a roda enferrujada chiando contra o asfalto irregular. Roberto viu que ele mancava da perna esquerda, um arrastar sutil que tentava disfarçar. "Espera!" Roberto gritou. "Pelo menos me deixa te dar uma recompensa. Você salvou minha filha." Joaquim parou, mas não se virou. "Não preciso de dinheiro, senhor. Preciso de dignidade. E isso ninguém pode me dar." A frase ecoou no beco como um tiro. Roberto sentiu o peso daquelas palavras. Havia mais história ali. Havia dor, queda, tragédia. E ele precisava saber. "Seu nome completo. Me dá pelo menos isso." O catador ficou imóvel por longos segundos. O barulho da cidade, buzinas, vozes, o caos da Paulista, parecia distante naquele momento suspenso. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de um cansaço que ia além do físico. "Joaquim Almeida Santos." Ele pausou, como se o próximo pedaço de frase doesse ao sair. "Mas isso não importa mais. Esse homem morreu há muito tempo." E então ele empurrou a carroça, desaparecendo na multidão da avenida lotada. Isabela apertou a mão do pai, ainda com a tala improvisada no pé. "Papai, por que o tio Joaquim é tão triste?" Ele me ajudou, mas parecia que estava com o coração quebrado. Roberto olhou para a filha, sem saber o que responder. Pegou-a no colo com cuidado para não machucar o tornozelo e começou a caminhar de volta ao carro. Mas sua mente não conseguia se desligar daquele encontro impossível.
Um catador de rua com conhecimento médico avançado. Uma tatuagem do símbolo de Asclépio. Mãos que sabiam exatamente onde pressionar, como imobilizar, que terminologia usar. E aquele olhar. Aquele olhar de quem já teve tudo e perdeu de uma forma tão brutal que preferiu virar invisível nas ruas. Quando colocou Isabela no banco de trás da Mercedes, Roberto pegou o celular e digitou o nome no Google. Joaquim Almeida Santos, médico, São Paulo. Apertou Enter. E o que apareceu na tela fez seu maxilar cair. A primeira foto era de um homem de terno, cabelos bem cortados, sorriso confiante. A mesma estrutura óssea, os mesmos olhos castanhos, mas limpo, bem vestido, cercado de diplomas e troféus. O título da matéria de 8 anos atrás estava em letras garrafais. Dr. Joaquim Almeida Santos, ortopedista mais premiado de São Paulo, realizará cirurgia pioneira de reconstrução de coluna em criança com escoliose grave. Roberto sentiu o mundo girar. Aquele catador sujo, que vivia de papelão nas ruas, era um dos maiores ortopedistas que o Brasil já teve. Mas então, o que diabos tinha acontecido com ele? A matéria no celular de Roberto era de 2016. Nela, o Dr. Joaquim Almeida Santos posava ao lado de equipamentos cirúrgicos de última geração no Hospital Sírio-Libanês. O texto exaltava seus 23 anos de carreira impecável, suas técnicas inovadoras em cirurgias de coluna, os prêmios internacionais. Havia menção a um congresso em Boston, onde ele havia apresentado um método revolucionário para a correção de escoliose em crianças, reduzindo o tempo de recuperação pela metade. Roberto passou o dedo na tela, buscando mais informações. A próxima matéria fez seu estômago embrulhar. Tragédia familiar. Renomado ortopedista perde esposa e filho em acidente na rodovia dos Bandeirantes, janeiro de 2017. Ele clicou. A matéria detalhava um engavetamento durante uma tempestade. Carolina Santos, pediatra de 44 anos, e Miguel Santos, estudante de medicina de 22 anos, morreram no local. O Dr. Joaquim, que dirigia, sobreviveu com fraturas graves. A matéria mencionava que ele estava sendo investigado, pois testemunhas alegaram que o carro estava em alta velocidade. Roberto engoliu em seco. Continuou procurando. As matérias seguintes eram cada vez mais sombrias. Dr. Joaquim Almeida, afastado do hospital após acusações de negligência médica, março de 2017. Família processa ortopedista famoso após morte de paciente em cirurgia. Junho de 2017. CRM caça registro médico de Dr. Joaquim Almeida por dependência química e exercício irregular da profissão. Novembro de 2017. A última foto que Roberto encontrou era de um homem irreconhecível. Joaquim na porta do tribunal, barbudo, magro, olhos fundos. Ao fundo, familiares de um paciente morto gritavam palavras de ódio. Roberto desligou o celular, a mão tremendo. Olhou para Isabela no banco de trás, que brincava distraidamente com a tala improvisada que um homem destruído pela tragédia havia feito com papelão e cadarços velhos. Um homem que salvou sua filha. Um homem que, por instinto preservado, mesmo depois de tudo, ainda sabia exatamente o que fazer. Nos dias seguintes, Roberto não conseguiu parar de pensar no encontro. Levou Isabela ao ortopedista particular, Dr. Henrique Valente, um profissional renomado que atendia no Itaim Bibi. O médico examinou o tornozelo com cuidado, fez radiografias, testes de mobilidade. Entorse grau 1, sem lesão ligamentar. Dr. Henrique confirmou, ajustando os óculos. 3 dias de repouso, gelo a cada 4 horas. Quem fez o primeiro atendimento sabia o que estava fazendo. Essa tala improvisada está perfeita. Até a compressão está na medida certa para evitar edema sem comprometer circulação. Foi um amigo. Roberto mentiu. Alguém que entende um pouco de primeiros socorros. Dr. Henrique sorriu. Esse amigo entende mais que um pouco. Olha, Roberto, eu vejo muita gente trazendo criança com atendimento primário errado. Tala apertada demais, gelo direto na pele causando queimadura, imobilização inadequada. Isso aqui foi feito por alguém que sabe o que está fazendo. Se ele não é médico, deveria ser. Roberto saiu do consultório com a confirmação que precisava. Joaquim não tinha perdido o conhecimento.
Perdeu tudo o mais. Naquela noite, enquanto colocava Isabela para dormir, a menina perguntou: Pai, a gente vai ver o tio Joaquim de novo? Por quê, filha? Porque ele estava triste. E quando as pessoas estão tristes, a gente precisa ajudar. Foi o que você me ensinou. As palavras inocentes da filha de 7 anos acertaram Roberto como um soco. Ele, um empresário que construiu uma fortuna com empresas de tecnologia, que doava para ONGs e participava de eventos beneficentes, nunca havia realmente olhado para um morador de rua como gente, como alguém com história, com dor, com passado. E agora tinha encontrado um que salvou sua filha, um que já foi alguém importante, alguém que caiu. No dia seguinte, Roberto fez algo que não tinha planejado. Voltou ao beco da Avenida Paulista. O local estava vazio, apenas lixo acumulado e pichações nas paredes. Perguntou aos seguranças dos prédios, aos vendedores ambulantes. O Joaquim? Um vendedor de água de coco franziu a testa. Ah, o catador que fala difícil? Ele passa por aqui todo dia no fim da tarde. Recolhe papelão dos escritórios. É meio esquisito, fica falando sozinho às vezes, mas não incomoda ninguém. Roberto esperou. 3 horas sentado no carro, olhando o movimento da avenida. E então viu a carroça enferrujada chiando na calçada, empurrada por aquele homem curvado que já havia operado casos impossíveis, que já havia salvado vidas com bisturis de precisão e que agora sobrevivia catando restos que a cidade descartava. Joaquim parou em frente a um prédio comercial, recolhendo caixas de papelão empilhadas. Seus movimentos eram mecânicos, automáticos. Mas quando uma senhora idosa tropeçou na calçada irregular próxima a ele, o instinto voltou. Joaquim largou a carroça e correu. Segurou a senhora antes que ela caísse completamente, amparando-a com técnica. Sentou-a na calçada, verificou se havia fraturas, fez perguntas sobre tontura, visão turva, dor no peito. A mulher, inicialmente assustada com a aparência dele, foi se acalmando conforme ele falava com aquela voz rouca mais segura. A senhora tem pressão alta? Ele perguntou, verificando o pulso dela no pescoço. Tenho, sim. Está tomando os remédios direitinho? Esqueceu alguma dose hoje? Ai, eu esqueci o da manhã. Joaquim balançou a cabeça. A senhora vai sentar aqui mais 5 minutos. Não levanta rápido. Quando levantar, fique mais uns 2 minutos de pé parada antes de andar. E toma esse remédio, por favor. Hipotensão postural não é brincadeira na sua idade. Roberto observava tudo de dentro do carro, o coração apertado, mesmo nas ruas, mesmo destruído, mesmo invisível para o mundo. Joaquim ainda era médico. Era da essência dele. Estava no sangue, nos reflexos, na forma como ele via o mundo. E Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Roberto desceu do carro e caminhou em direção a Joaquim, que terminava de ajudar a senhora idosa a se levantar. O catador reconheceu o empresário imediatamente. Seu corpo inteiro se enrijeceu, os olhos buscando uma rota de fuga. Você, Joaquim sussurrou, agarrando as alças de sua carroça. O pai da menina. Joaquim, eu só quero conversar. Não tem nada para conversar. Sua filha está bem, é o que importa. Mas antes que pudesse sair empurrando a carroça, um grito cortou o ar da Paulista. Alguém me ajuda! Meu filho não está respirando! O caos explodiu instantaneamente. Uma mulher jovem, não mais que 25 anos, saiu correndo de uma clínica odontológica, carregando um menino de uns 4 anos nos braços. A criança estava roxa, os lábios escuros, o corpo mole. A mãe gritava desesperada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está engasgado. Fez procedimento no dentista e engasgou. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Um círculo de curiosos se formou, mas ninguém sabia o que fazer. Pessoas gritavam para chamar ambulância, tiravam celulares para filmar, se afastavam com medo. A mãe girava desesperada, implorando, enquanto o menino ficava cada vez mais roxo. Joaquim largou a carroça. Seus olhos, que segundos atrás eram vazios e cansados, ganharam um foco laser. Roberto viu a transformação acontecer. O catador invisível desapareceu. No lugar,
emergiu o Dr. Joaquim Almeida Santos. Ele correu até a mulher com uma velocidade que não combinava com sua aparência deteriorada. "Me dá ele! Agora!" A voz não tinha mais rouquidão. Era comando puro, autoridade médica. A mãe hesitou por uma fração de segundo, olhando para aquele homem sujo e maltrapilho. "Agora!" Joaquim gritou. "Ele tem no máximo 1 minuto antes de parada cardíaca." Ela entregou o filho. Joaquim deitou o menino no chão da calçada, abriu sua boca, olhou dentro com precisão cirúrgica. Virou a criança de bruços, colocou-a sobre seu antebraço e deu 5 pancadas fortes e precisas entre as escápulas. Nada. Virou o menino de costas novamente, posicionou 2 dedos no externo, fez 5 compressões torácicas rápidas. "Vamos, pequeno. Vamos." Ele sussurrou entre os dentes. Repetiu a sequência. Pancadas nas costas. Compressões no peito. A multidão estava em silêncio absoluto. Só o som do tráfego da Paulista e os soluços desesperados da mãe. Na terceira tentativa, o menino tossiu. Um pedaço de algodão dental voou de sua boca. Ele começou a chorar, o som mais lindo que aquela mãe já havia escutado. A cor voltou ao rosto da criança gradualmente, do roxo para o vermelho, do vermelho para o rosa. Joaquim virou o menino de lado, na posição de recuperação, verificando pulso, respiração, batimento cardíaco com os dedos no pescoço. Seus olhos estavam úmidos, as mãos tremendo agora que a adrenalina começava a baixar. "Ele está bem, vai ficar bem." Joaquim falou baixo, mais para si mesmo que para a mãe. A mulher caiu de joelhos, agarrando o filho e chorando descontroladamente. A multidão explodiu em aplausos. Celulares filmavam de todos os ângulos. O gerente da clínica odontológica saiu correndo, pálido, gaguejando desculpas e explicações. Mas então, uma voz cortou a celebração. "Pera aí! Eu conheço esse cara!" Um homem de uns 40 anos, terno social, afastou as pessoas e apontou para Joaquim com ódio visceral. "É você! Você é o filho da puta que matou meu pai!" O silêncio foi ensurdecedor. Joaquim fechou os olhos, como se já esperasse por esse momento há anos. Fernando Carvalho, 68 anos. Joaquim recitou com uma voz morta. Cirurgia de correção de hérnia de disco lombar. Complicação anestésica. Parada cardíaca na mesa de cirurgia. Óbito após 47 minutos de tentativas de ressuscitação. "Você estava bêbado!" O homem gritou avançando. Roberto teve que segurá-lo. "Você matou meu pai porque estava drogado. O CRM te caçou, seu assassino." A multidão, que segundos atrás aplaudia, agora sussurrava. Celulares ainda filmavam, mas agora com outro propósito. O herói que salvou a criança se tornou o vilão assassino em questão de segundos. Joaquim não se defendeu. Não correu. Apenas ficou ali, de pé, recebendo os olhares de julgamento como chicotadas invisíveis. "Eu não estava drogado naquele dia." Ele disse baixo, mas firme. "Mas estava quebrado. Minha família tinha morrido 3 meses antes. Eu não dormi direito em semanas. Estava tomando remédio para aguentar. E quando seu pai teve a complicação, eu demorei 2 segundos a mais para reagir. 2 segundos que custaram a vida dele." O homem soltou um grito de raiva e dor, tentando se soltar de Roberto para atacar Joaquim. "Você arruinou minha família. Minha mãe morreu de desgosto 6 meses depois. E você tá aí, vivo, andando na rua como se nada tivesse acontecido." "Eu morri naquele dia também." Joaquim respondeu, as lágrimas finalmente caindo. "A diferença é que meu corpo esqueceu de parar de respirar." A mãe do menino que acabara de ser salvo segurava seu filho, olhando entre Joaquim e o homem furioso, sem saber o que fazer. A criança que ia morrer há 2 minutos chorava em seus braços, viva por causa daquele homem que também tinha sangue nas mãos. E Roberto, ainda segurando o homem enfurecido, entendeu a dimensão da tragédia. Joaquim não era simplesmente um médico que caiu. Era um homem que perdeu tudo. Cometeu um erro fatal no auge de seu desespero e pagava o preço há 8 anos nas ruas,
carregando a culpa como um carrinho de papelão enferrujado que nunca poderia largar. Mas ainda havia uma pergunta no ar. Aquele homem merecia uma segunda chance? Ou alguns erros eram grandes demais para serem perdoados? A polícia chegou em 5 minutos. 2 oficiais desceram da viatura, tentando entender o caos. A mãe do menino salvo tentava explicar que Joaquim havia salvado seu filho. O homem de terno gritava que ele era um assassino caçado. A multidão filmava tudo, alguns defendendo o catador, outros o condenando. Os vídeos já começavam a viralizar nas redes sociais com títulos sensacionalistas. Roberto soltou o homem enfurecido e foi até Joaquim, que permanecia paralisado no meio da calçada. O menino salvo sendo carregado pela mãe para dentro da clínica odontológica. "Vem comigo", Roberto disse baixo. "Agora." "Não adianta", Joaquim respondeu, a voz quebrando. "Não tem mais para onde correr. Nunca teve." "Joaquim, olha para mim." Roberto segurou os ombros do homem destruído. "Você acabou de salvar uma criança. Salvou minha filha 3 dias atrás. Isso conta. Isso significa alguma coisa. Significa nada quando você matou um homem inocente porque estava fraco demais para admitir que não devia estar numa sala de cirurgia." Joaquim baixou a cabeça. "O Fernando tá certo. Eu sou um assassino. Com diploma ou sem diploma, isso não muda." Um dos policiais se aproximou, rádio na mão. "O senhor é o Joaquim Almeida Santos?" Ele perguntou, já sabendo a resposta. Joaquim apenas acenou com a cabeça. "Tem uma denúncia aqui de exercício ilegal da medicina. O senhor prestou atendimento médico sem registro no CRM?" "Eu salvei uma criança que estava morrendo." Joaquim ergueu os olhos cansado. "Se isso é crime, então me prende. Mas faça rápido porque eu não aguento mais viver de qualquer jeito." O policial olhou para o parceiro, depois para a multidão, claramente sem saber como proceder. Tecnicamente, Joaquim tinha razão. Ele salvou uma vida. Mas tecnicamente também, ele não tinha mais direito de exercer medicina. Foi quando a mãe do menino saiu da clínica, a criança agora mais calma no colo, com máscara de oxigênio no rosto. Ela foi direto até Joaquim, lágrimas escorrendo. "Obrigada", ela disse, a voz embargada. "Você salvou meu filho. O dentista disse que se demorasse mais 30 segundos ele teria... Ela não conseguiu terminar. Abraçou Joaquim e o homem destruído finalmente desmoronou. Soluçou como uma criança, toda a dor de 8 anos escapando de uma vez. A mãe do menino apenas o segurou, como se estivesse abraçando não apenas seu salvador, mas toda a tragédia que ele carregava. A multidão, antes dividida, começou a murmurar. O terno que acusava Joaquim estava agora encostado em um poste, chorando também, toda a raiva se transformando em dor pura. "Meu pai", ele disse, a voz quebrada. "Meu pai ia adorar saber que você salvou uma criança hoje. Ele era assim. Sempre pensava nos outros primeiro." Joaquim olhou para o homem através das lágrimas. "Eu penso no seu pai todos os dias. Todos os dias por 8 anos. Eu lembro do rosto dele antes da anestesia, confiante, dizendo que ia voltar a jogar golfe depois da recuperação. Eu lembro de cada segundo daquela cirurgia. Do momento que percebi que algo estava errado. Do desespero quando ele entrou em parada. Das 47 tentativas de ressuscitar ele. De cada uma." "Por que você não parou?" O homem perguntou, enxugando os olhos. "Por que você continuou operando se estava quebrado?" Joaquim respirou fundo. "Porque eu era idiota. Porque eu achei que a medicina era maior que minha dor. Porque tinha uma lista de espera de 3 meses e seu pai tinha viajado de Campinas, especialmente para ser operado por mim. Porque eu achei que conseguia separar as coisas. E porque quando você dedica 25 anos da sua vida salvando pessoas, você esquece que às vezes você é quem precisa ser salvo." Ele pausou, limpando o rosto sujo com as mãos ainda mais sujas. "Mas eu aprendi. Aprendi que não tem separação. Que quando você está quebrado por dentro, suas mãos tremem, mesmo que você não perceba.
que 2 segundos de hesitação podem custar uma vida, e que algumas quedas são tão grandes que você nunca mais consegue levantar. O silêncio era absoluto. Mesmo os carros da Paulista pareciam mais silenciosos. Roberto olhava para aquele homem que tinha sido gigante e agora era pó, que tinha salvado milhares, mas perdeu um, que tinha sido herói e vilão no mesmo dia, no mesmo minuto. E então Roberto fez algo impulsivo. Pegou o celular, abriu a câmera e começou a filmar. Joaquim, ele disse gravando, você quer passar o resto da vida pagando por um erro? Ou você quer tentar, pelo menos tentar, consertar o que pode ser consertado? Joaquim olhou para a câmera, confuso. Do que você está falando? Estou falando de segundas chances. Estou falando que você claramente não perdeu a habilidade. Perdeu o direito de praticar num hospital, mas não perdeu o conhecimento. E tem muita gente nessa cidade, nas ruas, que precisa desse conhecimento. Gente que não vai num pronto-socorro. Gente que morre porque não tem ninguém. Você está me pedindo para exercer medicina ilegalmente? Joaquim perguntou incrédulo. Estou te pedindo para salvar vidas, como você fez hoje, como você fez com minha filha. Não em hospital, não com bisturi, mas com o que você tem. Suas mãos, seu conhecimento, sua humanidade que sobrou debaixo de toda essa culpa. Joaquim ficou em silêncio por longos segundos. A mãe do menino salvo ainda estava ali, ouvindo. O homem que perdeu o pai estava ali também. Os policiais, a multidão, todos esperando pela resposta. E pela primeira vez em 8 anos, Joaquim sentiu algo que tinha esquecido completamente. Esperança. Talvez houvesse, afinal, uma forma de consertar o que estava quebrado, não voltando a ser quem ele era. Isso era impossível, mas sendo alguém novo. Alguém que usava sua queda para impedir que outros caíssem. A pergunta era, ele tinha coragem de tentar? 3 semanas depois, a vida de Joaquim havia mudado de uma forma que ele jamais imaginou. O vídeo que Roberto gravou viralizou com mais de 8 milhões de visualizações. Médico caçado que virou catador salva criança engasgada na Paulista estava em todos os portais de notícia. A história se espalhou como fogo. As reações eram divididas. Metade das pessoas o chamava de herói redimido. A outra metade o chamava de assassino que não merecia segunda chance. Mas uma coisa era unânime. Ninguém conseguia ficar indiferente. Roberto cumpriu sua palavra. Alugou um pequeno galpão na Brasilândia, zona norte de São Paulo, e o transformou em algo que não era bem uma clínica, mas não era só um abrigo. Era um espaço onde moradores de rua podiam receber cuidados básicos, curativos, avaliação de feridas, orientação sobre doenças. Nada que tecnicamente fosse exercício da medicina, mas tudo que pudesse ajudar. Joaquim aceitou trabalhar ali, mas com uma condição. Ele nunca mais tocaria num bisturi. Nunca mais tomaria decisões de vida ou morte. Apenas ajudaria, apenas orientaria. Apenas tentaria evitar que pequenos problemas se tornassem tragédias. Naquela tarde de abril, Joaquim estava organizando os materiais doados quando a porta se abriu. Uma mulher de uns 60 anos entrou, apoiando-se numa bengala. Seus olhos eram fundos, o corpo magro demais. Ela olhou ao redor com desconfiança. É aqui que o doutor atende? Ela perguntou com um sotaque nordestino. Eu não sou mais doutor. Joaquim respondeu automaticamente. Mas posso te ajudar com o que precisar. Qual seu nome? Dona Conceição. Vim de Pernambuco faz 6 anos. Moro ali embaixo da ponte. Ela se sentou na cadeira com dificuldade, gemendo de dor. É meu quadril. Tá doendo que nem uma facada todo dia. Não consigo mais andar direito. E olha... Ela levantou a calça surrada. A perna esquerda estava visivelmente mais curta que a direita, o quadril desalinhado de forma grotesca. Joaquim sentiu seu coração acelerar. Conhecia aquilo. Displasia congênita do quadril não tratada, provavelmente desde criança, que com o tempo causou artrose severa e deslocamento progressivo.
Dona Conceição, a senhora nasceu com essa diferença na perna? Nasci sim, mas lá em Pernambuco, no interior, não tinha médico. Minha mãe dizia que era vontade de Deus. Trabalhei na roça a vida toda assim. Só que agora tá doendo demais, moço. Não aguento mais. Joaquim examinou com cuidado, palpando a região do quadril, testando amplitude de movimento. Cada toque fazia a mulher gemer de dor. Ele fechou os olhos e por um segundo estava de volta à sala de cirurgia. Via exatamente o que precisava ser feito. Osteotomia periacetabular, artroplastia total do quadril, cirurgia complexa, mas que devolveria qualidade de vida. Mas ele não podia fazer. Não tinha mais direito. Não tinha mais registro. E, principalmente, não confiava mais em si mesmo. Dona Conceição, a senhora precisa ir num hospital. Isso precisa de cirurgia. A mulher riu, um riso amargo. Cirurgia? Moço, eu não tenho documento. Não tenho CPF. Faz anos que tento tirar, mas está tudo complicado. Hospital não atende sem documento. Já tentei. Tem o SUS, tem os programas. Tentei tudo, meu filho. Ninguém quer saber de uma velha que mora na rua. É assim mesmo. E por sinal, se você está acompanhando essa história, fica com a gente aqui até o final. Não vai querer perder o que acontece a seguir. Essa jornada está só começando. E o que vem por aí é algo que ninguém esperava. Joaquim sentiu a impotência como uma mão apertando sua garganta. Ali estava alguém que ele poderia ajudar, que ele sabia ajudar. Mas as correntes invisíveis da culpa, da cassação, da lei, o impediam. Eu vou dar um jeito, ele disse mais para si mesmo. Vou encontrar um médico que aceite operar. Vou conseguir os documentos, vou... Moço, Dona Conceição interrompeu, tocando sua mão com gentileza. Eu vi você na internet, sei quem você é. Sei o que aconteceu, e também sei que você acabou de salvar uma criança na rua. Ela pausou, os olhos marejados. Eu não sei se você é herói ou vilão, mas sei que você ainda se importa, e às vezes isso é mais raro que qualquer diploma. Naquele momento, a porta se abriu novamente. Roberto entrou carregando caixas de medicamentos doados, mas parou ao ver a cena. Joaquim, tá tudo bem? Joaquim olhou para o empresário que havia se tornado improvável aliado, depois para Dona Conceição, depois para suas próprias mãos. Mãos que um dia abriram corpos e os fecharam curados. Mãos que um dia falharam quando mais precisavam funcionar. Mãos que agora não sabiam mais onde pertenciam. Roberto, ele disse baixo, preciso te contar uma coisa. Sobre a noite que minha família morreu. Roberto sentou-se sentindo o peso da confissão que estava por vir. Eu estava dirigindo. Joaquim começou, a voz tremendo. Estava chovendo muito na Bandeirantes. Carolina, minha esposa, tinha plantão cedo no dia seguinte. Miguel voltava de um congresso estudantil em Campinas. Eu estava cansado. Tinha operado o dia inteiro. Mas disse que dava conta de dirigir. Ele respirou fundo, as lágrimas já caindo. Vi o caminhão derrapar na minha frente. Tive um segundo para decidir. Virar para a esquerda e bater no guarda-rail, me machucando, mas protegendo o lado deles. Ou virar para a direita, me protegendo, mas... Não conseguiu continuar. Roberto entendeu. Joaquim tinha escolhido a direita. Instinto de sobrevivência. Fração de segundo. E o caminhão pegou o lado do passageiro em cheio. Eu sobrevivi sem um arranhão grave. Joaquim concluiu. Fraturas nas pernas, só. Eles morreram na hora. E quando acordei no hospital 3 dias depois, o mundo inteiro sabia que eu tinha sobrevivido, e eles não. Começaram as investigações, os sussurros, as acusações de velocidade, de imprudência. E o caso do Fernando Carvalho? Roberto perguntou gentilmente. 3 meses depois da tragédia. Eu estava tomando antidepressivos pesados, ansiolíticos, tentando voltar a trabalhar porque achei que a medicina ia me salvar. Mas eu não estava bem. Não dormia. Tinha pesadelos com minha família. E naquela manhã, quando Fernando entrou em complicação anestésica, eu congelei por 2 segundos. Só 2.
mas foram 2 segundos eternos. E quando reagi, já era tarde. Dona Conceição ouvia em silêncio, lágrimas também correndo por seu rosto enrugado. Moço, ela disse baixo. Você já se perdoou? Joaquim olhou para ela, surpreso pela pergunta. Como eu posso me perdoar? Matei 3 pessoas. Minha família por escolher me salvar. O paciente por operar quando não devia. Mas você salvou quantos antes disso? Quantas cirurgias de sucesso? Não importa. As que falharam são as que contam. Então toda a sua vida se resume aos piores 5 segundos dela? A voz de Dona Conceição era firme agora. Todos seus anos salvando gente não valem nada porque você é humano e falhou quando estava quebrado? A pergunta ecoou no silêncio do galpão. E Joaquim, pela primeira vez em 8 anos, não tinha resposta. A história de Joaquim explodiu na mídia de forma que ninguém previu. A Rede Globo mandou uma equipe fazer uma reportagem especial para o Fantástico. Jornais de todo o Brasil repercutiram. E com a fama veio o escrutínio. A família de Fernando Carvalho deu entrevista, renovando a dor pública. Mostraram fotos do patriarca sorridente, dos netos que ele não conheceu, do vazio que sua morte causou. O filho, que havia confrontado Joaquim na Paulista, falou entre lágrimas sobre como o processo judicial não trouxe paz, apenas mais dor. Mas outros pacientes também apareceram, dezenas deles. Pessoas que Joaquim havia operado ao longo de 23 anos. Uma menina de 19 anos que tinha escoliose grave e agora era bailarina profissional. Um homem de 45 que estava paraplégico e voltou a andar depois de uma cirurgia experimental de coluna. Uma senhora de 70 que ia passar o resto da vida numa cadeira de rodas e agora jogava tênis. O Conselho Regional de Medicina foi forçado a se pronunciar. Em coletiva de imprensa, o presidente leu um comunicado técnico, frio. O Dr. Joaquim Almeida Santos teve seu registro cassado por justa causa após violação de múltiplos artigos do Código de Ética Médica. A cassação foi permanente e irreversível. Independente de ações sociais atuais, ele não pode e não poderá exercer medicina no Brasil. A internet se dividiu violentamente. Joaquim Herói e Joaquim Assassino ficaram nos trending topics por dias. Influenciadores faziam vídeos defendendo ou atacando. Era impossível ficar neutro. E Joaquim, no centro do furacão, apenas continuava trabalhando silenciosamente no galpão da Brasilândia. Todos os dias chegavam mais pessoas. Moradores de rua com feridas infectadas, dependentes químicos com abscessos, prostitutas com DSTs, gente que o sistema havia descartado, gente que ele não podia curar, mas podia pelo menos tentar ajudar. Até que numa manhã de maio, uma Kombi velha parou em frente ao galpão. Dela desceram 4 pessoas, e uma delas fez o coração de Joaquim parar. Era o Dr. Augusto Ferreira, seu mentor na faculdade. O homem que o havia ensinado sua primeira cirurgia, que estivera presente em todas as suas conquistas. Eles não se falavam desde a cassação. Joaquim, Dr. Augusto disse, a voz carregada de emoção. Precisamos conversar. Eles se sentaram no pequeno espaço improvisado que servia de consultório. Dr. Augusto, agora com 78 anos, cabelos completamente brancos, olhava para seu ex-pupilo com uma mistura de dor e algo que Joaquim não conseguia identificar. Você sumiu, Dr. Augusto começou. Depois da cassação, você simplesmente sumiu. Não atendeu minhas ligações, não respondeu mensagens. Eu procurei você por meses. Não tinha o que dizer. Joaquim respondeu baixo. Eu desapontei você, desapontei todos. Não, Joaquim, você estava doente. Depressão não tratada, luto complicado. Você precisava de ajuda, não de julgamento. Dr. Augusto colocou uma pasta sobre a mesa. Passei os últimos 8 anos revisando o caso do Fernando Carvalho. Li cada linha do processo, conversei com cada pessoa na sala de cirurgia naquele dia. E descobri coisas. Ele abriu a pasta, revelando documentos médicos. A complicação anestésica que Fernando teve era extremamente rara. Reação alérgica ao relaxante muscular que nenhum teste pré-operatório detectou. Quando acontece,
A janela de reversão é de 30 segundos, não mais que isso. Você hesitou 2 segundos? Joaquim, nem os melhores médicos do mundo salvam 100% dos casos assim. A margem é pequena demais. Joaquim sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas eu hesitei. Você hesitou porque estava doente. Mas mesmo hesitando, suas chances de salvar ele eram de 15%. Com ou sem hesitação. Eu revisei com 5 anestesistas independentes. Todos concordaram. O resultado seria o mesmo. Mas o CRM estava certo em te caçar. Não pelo resultado, mas porque você operou quando não estava em condição. Isso é inquestionável. Mas Joaquim, você não o matou. Ele morreu por uma reação que estava além do seu controle. A culpa que você carrega há 8 anos é baseada numa mentira que você contou para si mesmo. Joaquim começou a soluçar. 8 anos. 8 anos de dor, de rua, de se sentir um assassino. E agora seu mentor lhe dizia que, mesmo com sua hesitação, o resultado seria o mesmo? Por que você não me contou isso antes? Ele perguntou entre lágrimas. Porque você sumiu. E porque eu precisava ter certeza. Não ia vir aqui com esperanças falsas. Dr. Augusto se levantou, caminhando até a janela que dava para a rua, onde moradores de rua faziam fila esperando atendimento. Você sabe o que eu vejo ali fora? Vejo o médico que eu treinei, que dedicou 25 anos salvando vidas, que cometeu um erro sim, mas que nunca deixou de ser quem é. Joaquim, você perdeu o registro, mas não perdeu a vocação. Para o que você veio, professor? Joaquim perguntou, sentindo que havia mais. Dr. Augusto sorriu, aquele sorriso paternal que Joaquim conhecia tão bem. Vim te oferecer algo. Não posso te devolver o registro, mas posso te oferecer propósito. Uma equipe de médicos aposentados está criando uma ONG. Atendimento em comunidades carentes. Você não vai operar. Não vai prescrever, mas vai supervisionar, ensinar, orientar. Dentro da lei. Com dignidade. Ele pausou. E eu trouxe alguém que quer conhecer você. Dr. Augusto acenou para fora. Um homem de uns 35 anos entrou. Estava em cadeira de rodas, paraplégico. Joaquim, Dr. Augusto apresentou. Este é Lucas. Ele caiu de um andaime há 10 anos, quebrou a coluna. 3 médicos disseram que ele nunca mais ia andar. Você operou ele em 2013, numa cirurgia experimental que durou 14 horas. Lucas sorriu, os olhos marejados. Doutor Joaquim, eu andei por 5 anos depois da sua cirurgia. Casei. Tive 2 filhos. Trabalhei. Vivi. Há 2 anos tive uma recaída, mas esses 5 anos foram um presente. E eu vim aqui dizer que você não é o que seu pior dia diz que você é. Você é a soma de todos os dias. E você teve milhares de dias salvando pessoas como eu. Joaquim não conseguia falar. A emoção era grande demais. 8 anos de culpa sendo confrontados com a realidade. Ele tinha errado, sim. Mas tinha acertado muito mais. A pergunta agora era: ele conseguiria aceitar isso e seguir em frente? Ou a culpa tinha raízes tão profundas que nenhuma redenção seria suficiente? 2 semanas após a visita de Dr. Augusto, Joaquim estava no meio da maior decisão de sua vida. A ONG tinha sido oficializada. Instituto Recomeço, Saúde e Dignidade para Todos. Dr. Augusto havia conseguido doações de equipamentos, medicamentos e o mais importante, uma equipe de médicos voluntários dispostos a atender populações invisíveis. Mas havia um problema. A imprensa não parava. Todo dia tinha jornalista querendo entrevistar Joaquim. Todo dia tinha gente filmando o galpão. E com a exposição vieram as ameaças. Grupos nas redes sociais organizavam protestos. Assassinos não merecem segunda chance. Familiares de pacientes que morreram em cirurgias ao longo de sua carreira, casos normais, estatísticas esperadas, mas agora todos revisitados com suspeita, começaram a aparecer. O galpão foi pichado, janelas quebradas, e então, numa noite de junho, aconteceu o que mudaria tudo. Joaquim estava fechando o galpão quando escutou gritos vindos da rua.
Correu para fora e viu uma cena que congelou seu sangue. Um carro tinha atropelado uma mulher grávida na esquina. O motorista, embriagado, havia fugido. A mulher estava no chão, sangrando, gritando de dor. E ninguém sabia o que fazer. Ela está grávida de 9 meses, alguém gritava. Ambulância vai demorar meia hora. Tem engarrafamento na marginal. Joaquim correu até ela. Reconheceu imediatamente. Camila, 24 anos, uma das moradoras de rua que ele havia atendido no mês anterior. Estava com 38 semanas de gestação. Ele havia orientado ela a procurar pré-natal, mas ela não tinha conseguido vaga no posto de saúde. Camila, olha para mim. Joaquim se ajoelhou ao lado dela. A moça estava pálida, tremendo, com sangramento ativo na perna esquerda. Mas o que aterrorizou Joaquim foi o líquido amniótico escorrendo. A bolsa tinha rompido com o impacto. O bebê... Meu bebê... Ela chorava desesperada. Joaquim avaliou rapidamente. Trauma abdominal. Ruptura prematura de membranas. Sangramento. E pior, as contrações já tinham começado. O bebê ia nascer. Ali, agora, na rua. E sem atendimento adequado, ambos podiam morrer. Ele olhou ao redor. A multidão de curiosos. Os celulares filmando. Roberto chegando correndo, alertado por alguém. Dr. Augusto descendo de um táxi. Ele estava visitando o galpão. E Joaquim teve que fazer uma escolha. A mesma escolha que o assombrava há 8 anos. Operar quando não devia? Ou deixar alguém morrer porque tinha medo de falhar de novo? Joaquim, doutor. Augusto gritou chegando ao lado dele. O que você precisa? Luvas, toalhas limpas, água sanitária diluída, tesoura esterilizada, linha de pesca e agulha esterilizada. Agora. Roberto correu para o galpão buscar os materiais. A multidão se dividiu entre quem gritava, deixa o médico de verdade fazer, e quem gritava, ele vai matar ela também. Camila segurou a mão de Joaquim com força. Por favor, salva meu filho. Não importa o que aconteça comigo. Ninguém vai morrer hoje, Joaquim disse com uma firmeza que não sentia há anos. Você confia em mim? Ela acenou que sim. Dr. Augusto se ajoelhou do outro lado. Roberto trouxe os materiais. Joaquim lavou as mãos com a água sanitária, calçou as luvas. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina pura. Camila, você está com dilatação completa. O bebê vai nascer agora. Eu vou te guiar, mas você precisa fazer força quando eu mandar. Entendeu? Eu tenho medo. Eu também, Joaquim admitiu. Mas a gente vai fazer isso junto. Durante os próximos 15 minutos, Joaquim comandou um parto de emergência no meio da rua. Dr. Augusto ajudava, mas deixava Joaquim liderar. Roberto segurava a mão de Camila, encorajando. A multidão estava em silêncio absoluto, só o som das instruções de Joaquim e os gritos de dor de Camila. Mais uma força, Camila! Tá quase! Eu tô vendo a cabeça! Joaquim guiava com precisão cirúrgica. E então, com um último grito, o bebê saiu. Joaquim o segurou com mãos firmes, mas gentis. O menino estava roxo, não chorava, não respirava. O terror voltou, o mesmo terror de 8 anos atrás. A mesma sensação de que ele ia falhar quando mais importava. Mas desta vez, Joaquim não hesitou. Limpou as vias aéreas do bebê com dedo indicador. Estimulou a planta dos pés. Friccionou as costas com movimentos firmes. 5 segundos. 10 segundos. 15. E então, o choro mais lindo que ele já tinha escutado. O bebê começou a respirar, a cor voltando gradualmente. Rosa. Vivo. Perfeito. A multidão explodiu em lágrimas e aplausos. Joaquim cortou o cordão umbilical com a precisão de quem fez isso milhares de vezes. Limpou o bebê, o enrolou nas toalhas limpas e o colocou no peito de Camila. Você fez, ele disse para a mãe chorando. Você é incrível. Camila olhava para o filho como se fosse um milagre. E talvez fosse. A ambulância chegou 10 minutos depois. Os paramédicos avaliaram mãe e bebê,
impressionados com o atendimento primário. Quem fez o parto? Um deles perguntou. Dr. Augusto apontou para Joaquim, que estava sentado na calçada, mãos tremendo agora que a adrenalina baixava. Ele, o melhor obstetra que São Paulo já teve. Eu sou ortopedista, Joaquim corrigiu automaticamente, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas eu me lembro de um pouco da residência. Quando a ambulância partiu levando Camila e o bebê estáveis, a multidão se dispersou lentamente. Roberto sentou ao lado de Joaquim na calçada suja. Você fez de novo, ele disse. Salvou 2 vidas. Eu tive medo, Roberto. Medo de hesitar. Medo de falhar. Medo de que minha culpa me paralisasse. Mas não paralisou. Não. Joaquim olhou para as próprias mãos. Não paralisou. E naquele momento, sentado na calçada de uma rua da Brasilândia, com suas mãos sujas de sangue e vida, Joaquim Almeida Santos finalmente entendeu algo que levou 8 anos para compreender. Ele não era definido pelo seu pior dia. Era definido por todos os dias. Pelos acertos e pelos erros, pelas vidas salvas e pelas que ele não conseguiu salvar, pela queda e pelo levantar. Ele não era herói nem vilão. Era humano. E talvez isso fosse suficiente. 3 meses depois, o Instituto Recomeço tinha se transformado em algo muito maior do que qualquer um imaginou. O galpão da Brasilândia foi reformado, doações chegavam de todo o país, e uma equipe de 23 profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, trabalhavam voluntariamente. Joaquim não tinha voltado a ser médico. Nunca voltaria. Mas tinha encontrado algo diferente. Propósito. Ele coordenava o atendimento, ensinava os voluntários sobre como lidar com populações vulneráveis, dava palestras sobre saúde básica nas comunidades. Estava pela primeira vez em 8 anos, vivo de verdade. A história de Camila e seu bebê tinha sido o ponto de virada definitivo. A mídia que antes o atacava agora contava sua jornada de redenção. O filho de Fernando Carvalho, o homem que o confrontou na Paulista, deu uma entrevista dizendo que, embora a dor da perda nunca fosse embora, ele entendia agora que transformar tragédia em ódio perpétuo não trazia seu pai de volta, e que talvez, só talvez, permitir que alguém que errou tentasse consertar o mundo fosse mais produtivo que condená-lo eternamente. O processo de redenção não foi linear. Joaquim ainda tinha noites em que acordava suado, sonhando com a cirurgia que falhou. Ainda olhava para suas mãos e via sangue que não estava mais lá. Ainda carregava cicatrizes invisíveis que nunca cicatrizariam completamente. Mas ele também tinha coisas novas. Dona Conceição, a senhora do quadril, teve sua cirurgia financiada por uma vaquinha online que arrecadou o triplo do necessário. Ela conseguiu seus documentos com a ajuda do instituto, operou e agora fazia fisioterapia. Ainda mancava, mas sorria. Isabela, a filha de Roberto, visitava o instituto toda semana com o pai. Ajudava a distribuir sopas, conversava com os moradores de rua, desenhava com as crianças. Roberto e Joaquim tinham se tornado amigos improváveis, unidos pela certeza de que segundas chances não eram sobre apagar o passado, mas sobre escolher fazer diferente no presente. Lucas, o paraplégico que Joaquim operou anos atrás, começou a dar aulas de marcenaria adaptada no instituto, ensinando outras pessoas com deficiência. Camila e seu filho, que ela chamou de Joaquim em homenagem, visitavam o instituto mensalmente. A criança estava saudável, gordinha, o sorriso mais lindo que quebrava o coração de todos. Uma tarde de setembro, Joaquim estava organizando materiais quando recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher de uns 40 anos, elegante, com um porta-retratos nas mãos. Doutor Joaquim? Ela perguntou, a voz trêmula. Só Joaquim. Posso ajudar? Ela respirou fundo. Meu nome é Márcia Carvalho. Eu sou a viúva de Fernando. Joaquim sentiu o chão desaparecer. A esposa do homem que ele não conseguiu salvar. A mulher que tinha perdido o marido por sua hesitação de 2 segundos. Ele começou, mas ela levantou a mão. Deixa eu falar primeiro, por favor. Ela colocou o porta-retratos sobre a mesa.
Era uma foto de Fernando sorrindo, abraçado com ela e os 3 filhos. Fernando era médico também, clínico geral. Trabalhou 35 anos no SUS. Ele operava muito raramente, mas tinha um caso que ele nunca superou. Uma menina de 12 anos com apendicite. Diagnóstico tardio, família demorou para levar. Quando ele operou, já tinha perfurado. Infecção generalizada. Ela morreu 3 dias depois na UTI. Ela limpou as lágrimas. Fernando se culpou por anos. Dizia que devia ter operado mais rápido, que devia ter pressionado a família mais cedo. Eu dizia para ele que não era culpa dele, que ele fez o que podia, mas ele nunca se perdoou completamente. Joaquim ouvia em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto barbudo. Quando ele morreu na sua mesa de cirurgia, meu primeiro instinto foi te odiar, processar, destruir você como você tinha destruído minha família. E eu fiz isso. Eu dei as entrevistas, apoiei a cassação, desejei o pior para você. Ela pausou, respirando fundo. Mas ultimamente eu tenho pensado muito. Fernando não ia querer isso. Ele entendia que médicos são humanos, que erros acontecem, que às vezes você faz tudo certo e mesmo assim perde. E vim aqui porque eu preciso te dizer uma coisa. Ela segurou as mãos de Joaquim. Eu te perdoo. Não porque você merece, não porque o que aconteceu está ok, mas porque carregar esse ódio tá me matando por dentro. E porque eu vi o que você tá fazendo aqui. E Fernando ia adorar isso. Joaquim desmoronou. Soluçou como não soluçava desde a noite do acidente que matou sua família. Márcia o abraçou. E os dois choraram juntos. Ela pela perda do marido, ele pela perda de tudo. Quando se separaram, ela deixou a foto. Fica com isso. Não para te lembrar da culpa, mas para te lembrar que Fernando era real, que ele tinha família, que ele importava, e que cada vida que você salva agora honra a memória dele de uma forma que ódio nunca honraria. Depois que ela saiu, Joaquim colocou a foto na pequena estante do instituto. Ao lado dela, colocou uma foto antiga sua, Carolina e Miguel sorrindo na praia, semanas antes do acidente. Não para torturar-se, mas para lembrar. Para nunca esquecer que cada ação tem peso, cada decisão, consequência, cada vida, valor inestimável. Dr. Augusto entrou e viu as fotos. Esse é seu altar? Ele perguntou gentilmente. É meu lembrete, Joaquim respondeu. De que eu não posso mudar o passado, mas posso escolher o que fazer com o futuro. E pela primeira vez em 8 anos, quando Joaquim olhou para o futuro, ele não viu apenas escuridão. Viu possibilidades, viu pessoas, viu vida, e isso, de alguma forma, era suficiente para recomeçar. 1 ano e meio depois daquela tarde na Avenida Paulista, onde tudo começou, o Instituto Recomeço tinha se multiplicado. 4 unidades em diferentes bairros de São Paulo. 2 em formação no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Mais de 150 voluntários. Milhares de atendimentos por mês. Mas para Joaquim, o número que mais importava era outro, 0. 0 dias em que ele tinha pensado em desistir de viver no último mês. Pela primeira vez desde a morte de sua família, ele queria acordar de manhã. Naquela manhã de dezembro, véspera de Natal, o Instituto da Brasilândia estava cheio. Não apenas com moradores de rua buscando atendimento, mas com algo novo que Joaquim havia criado, uma ceia comunitária. Mesas compridas enchiam o galpão, decoradas com enfeites simples feitos pelas próprias pessoas atendidas. O cheiro de peru assado, farofa, arroz à grega e rabanada preenchia o ar. Dona Conceição, agora andando com uma bengala leve, ajudava a distribuir os pratos. Camila estava ali com o pequeno Joaquim, agora com 15 meses, dando seus primeiros passos desajeitados. Lucas, na cadeira de rodas, comandava uma mesa de jogos para as crianças. Roberto e Isabela, agora com 8 anos e com o tornozelo completamente recuperado, organizavam a distribuição de presentes doados. Dr. Augusto subia num pequeno palco improvisado, pedindo atenção. Pessoal, antes de começarmos nossa ceia, eu queria chamar alguém aqui. Joaquim, vem aqui, por favor. Joaquim subiu, desconcertado.
Não gostava de ser o centro das atenções. Ainda vestia roupas simples, embora agora limpas e sem remendos. Ainda tinha os cabelos desgrenhados, embora agora por escolha, não por abandono. Ainda tinha as mãos calejadas, mas agora elas tocavam pessoas com propósito. Joaquim. Dr. Augusto começou, a voz emocionada. Há 2 anos, você estava invisível para o mundo, um fantasma andando pelas ruas, e hoje você é a prova viva de que pessoas não são definidas pelo seu pior momento, mas pela soma de todas suas escolhas. Ele pegou um envelope. O Instituto Recomeço recebeu hoje uma doação anônima, 3 milhões de reais, com uma carta. Ele abriu e leu. Este valor é para garantir que o Instituto Recomeço continue operando pelos próximos 5 anos, independente de doações. É para que Joaquim Almeida Santos possa continuar fazendo o que sempre fez: salvar pessoas. Não mais com bisturis, mas com dignidade. Não mais em hospitais, mas onde é mais necessário. Assinado, um grupo de ex-pacientes que nunca esqueceram. A sala explodiu em aplausos e lágrimas. Joaquim cobriu o rosto com as mãos, incapaz de conter a emoção. Quando conseguiu falar, sua voz estava rouca. Eu passei anos achando que não merecia segunda chance, que meu erro era grande demais para ser perdoado. E talvez seja. Talvez eu nunca devesse ser perdoado pelo que aconteceu. Mas eu aprendi uma coisa nesses 2 anos. Ele olhou para as pessoas na sala. Moradores de rua, ex-dependentes químicos, prostitutas, imigrantes ilegais. Todas as pessoas que a sociedade havia descartado, assim como ele foi descartado. Aprendi que consertar não é sobre apagar o que foi quebrado. É sobre coletar os pedaços e transformar em algo novo. Eu não sou mais o Dr. Joaquim Almeida Santos, ortopedista premiado. Nunca vou ser de novo. Mas sou o Joaquim do Instituto Recomeço. E isso é suficiente. Dona Conceição se levantou, apoiando-se na bengala. Eu queria falar uma coisa também. Sua voz nordestina ecoou no silêncio. Eu vim para São Paulo há 7 anos sem nada. Morei na rua, passei fome, fui invisível. E quando finalmente alguém me viu, me ajudou, me deu dignidade. Foi um homem que a sociedade também tinha tornado invisível. Sabe o que isso me ensinou? Ela olhou ao redor. Me ensinou que às vezes são os quebrados que sabem consertar melhor. Porque eles conhecem a dor, conhecem a queda e conhecem o valor de uma mão estendida. Os aplausos voltaram. Isabela, que assistia tudo com os olhos brilhando, pegou o microfone com a inocência de seus 8 anos. Eu tenho uma coisa para dizer também. Ela começou, e a sala sorriu. Há 2 anos, o tio Joaquim salvou meu pé quando eu caí. E ele estava sujo, e eu fiquei com medo, mas ele foi gentil. Meu pai me ensinou que não importa como a pessoa parece por fora, importa o que ela faz. E o tio Joaquim faz coisas boas. Ela desceu do palco e abraçou Joaquim, que a levantou no colo como se fosse sua própria filha. Por um segundo ele fechou os olhos e imaginou Miguel na mesma idade, abraçando-o assim. A dor da perda ainda estava lá, sempre estaria. Mas agora havia espaço para outras coisas também. Para alegria, para propósito, para vida. Roberto subiu ao palco e colocou a mão no ombro do amigo. Há 2 anos, eu vi um catador sujo ajudando minha filha, e meu primeiro instinto foi julgamento. Hoje eu vejo um dos homens mais dignos que já conheci. E isso me transformou também. Me ensinou a olhar, a ver, a entender que cada pessoa tem uma história e que, às vezes, a maior tragédia não é a queda. É não permitir que alguém tente levantar. A ceia começou. Mesas cheias, conversas, risos, crianças correndo. O pequeno Joaquim dando seus passos bambos, amparado por mãos de pessoas que sabiam o valor de um apoio. Doutor Augusto e outros médicos voluntários contando histórias de suas carreiras, mas também ouvindo histórias daqueles que atendiam. E no meio de tudo isso, Joaquim sentou-se numa cadeira simples, observando. Pensou em Carolina e Miguel, pensou em Fernando Carvalho, pensou em todos os pacientes que salvou e no único que não conseguiu salvar. Pensou nos 8 anos de rua,
na culpa que quase o matou, na redenção que não foi perdão, mas aceitação. Pegou seu celular velho e digitou uma mensagem para um grupo de WhatsApp que Dr. Augusto havia criado com outros médicos caçados. Conserto não é sobre voltar a ser quem você era, é sobre descobrir quem você pode ser com os pedaços que sobraram. Feliz Natal! As respostas começaram a chegar. Outros médicos que haviam errado, caído, perdido tudo. Alguns ainda nas ruas. Outros tentando recomeçar. Todos carregando culpas e cicatrizes. Mas todos, de alguma forma, tentando transformar dor em propósito. Quando a noite caiu e as pessoas começaram a ir embora, cada uma levando marmitas para os próximos dias, Roberto ficou ajudando Joaquim a limpar. Você acha que Fernando Carvalho te perdoou? Roberto perguntou do nada. Joaquim parou, pensando. Não sei. Talvez não. Mas aprendi que eu não preciso do perdão dele para continuar. Preciso fazer por merecer a vida que ainda tenho. Cada dia. Cada pessoa que ajudo. Não apaga o erro, mas honra a chance que me foi dada. E você se perdoou? Joaquim sorriu, um sorriso triste, mas real. Ainda não. Talvez nunca. Mas aprendi a viver com isso. A dor não desaparece, Roberto. Você só aprende a carregar ela de um jeito que não te esmaga mais. Eles terminaram de limpar em silêncio. Quando estava trancando o instituto, Joaquim olhou para a placa na porta. Instituto Recomeço. Porque todo mundo merece uma segunda chance de consertar o que pode ser consertado. E ele percebeu a ironia perfeita. Durante 25 anos, ele consertou ossos quebrados, colunas tortas, corpos machucados. Agora consertava algo mais importante. Esperanças quebradas, dignidades feridas, almas machucadas. Não com bisturis de precisão, mas com presença. Não com técnicas cirúrgicas, mas com escuta. Não com hospitais de luxo, mas com um galpão na Brasilândia, onde os invisíveis finalmente eram vistos. Joaquim Almeida Santos nunca mais seria médico. Nunca mais operaria. Nunca mais teria seu registro de volta. Mas tinha encontrado algo que nenhum diploma poderia dar. Redenção através da ação. Propósito através do serviço. Vida através de ajudar outros a viverem. E talvez, no final, essa fosse a forma mais verdadeira de medicina que ele já tinha praticado. A que curava não apenas corpos, mas almas, começando pela sua própria. O último pensamento de Joaquim naquela noite de Natal, antes de dormir na pequena kitnet que agora dividia com 3 outros ex-moradores de rua em processo de reintegração, foi simples, mas profundo. Recomeçar não é esquecer, é escolher fazer diferente com o que você aprendeu. E com esse pensamento, pela primeira vez em 8 anos, ele dormiu em paz.